Olá, eu me chamo Vera, sou colaboradora do Centro Espírita Luzes do Caminho e sempre a pedido da nossa amiga Celinha, né, que é a coordenadora, a presidente da casa, que nos destina sempre um tema, um assunto de muita importância sempre dentro do Livro dos Espíritos ou dentro do Evangelho, dentro da doutrina espírita, para que a gente possa refletir. Né? E nós hoje vamos estar abordando as diferentes ordens de espíritos, né? Hoje nós vamos estar falando então de escala espírita. Mas antes de a gente abordar o assunto, vamos nos centrar, vamos agradecer esse momento, né? Vamos fazer uma prece juntos, que venha essa prece do nosso coração. Então, agradecendo a espiritualidade amiga que nos envolve nesse momento, para que tudo aquilo que possamos abordar seja muito claro, de fácil entendimento a todos, que é uma temática importante sempre, os nossos estudos, né? Seja do Livro dos Espíritos, seja do Evangelho. Então, que a espiritualidade amiga nos envolvendo e nos auxiliando, para que a gente possa entender todas essa abordagem e cada vez mais crescer, né? Progredir juntamente com toda essa sociedade, com todos os nossos amigos. Agradecidos então por esse momento em que essa energia de paz, de amor, encontre cada um dentro dos seus lares, dentro dos seus trabalhos, que nós possamos então sempre estar unidos com essa energia de muito amor. Tá? Então vamos lá, abordando então esse tema que é muito importante, né? Dentro da doutrina espírita, que faz uma abordagem de muito estudo, né? Que é a tríplice entre a ciência, né? O amor, entre o entendimento. Então, isso é muito importante, que a gente seja sempre voltada ao estudo. Por isso que vai nos dar base. E principalmente esse estudo de hoje, que nós vamos estar falando da escala espírita, porque ele dá uma abordagem principalmente de tranquilidade, tá? Para um trabalhador espírita. E qual a necessidade, então, fica inicialmente essa primeira questão. Qual a necessidade de os amigos da espiritualidade, de Kardec, colocar nas questões do Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, quando ele começa a falar do mundo espiritual, dos espíritos? Então, lá da questão 96 até a questão 113, ele aborda sobre a ordem, né, dos diferentes ordens dos espíritos, abordando a escala espírita, né, nos dando uma escala. Então, que importância, que necessidade nós vemos e trazemos aqui para abordar dentro da nossa vida, dentro do centro espírita, e qual o ensinamento, né, que nos traz para a nossa vida essa escala espírita. Então, nós vamos começar abordando na questão 97, tá? Do Livro dos Espíritos. Mas antes ainda, vamos estar falando que essa escala, ela é baseada, né, no grau evolutivo, tá? Então, pelo progresso, existem os diferentes graus de espíritos, através de quê? Através da moralidade e através da intelectualidade. Tá? Então, tem a ver com a nossa evolução, essa escala espírita. E por que não ser importante isso? Isso pode nos situar, né,
quando nós estudamos essa escala, pode nos situar onde nós estamos nessa escala, né? Porque essa escala vem falando do grau de evolução, né? Tanto moral quanto intelectual. Então é muito interessante a gente estudar e saber, tanto do lado moral quanto do lado intelectual, onde nós estamos, onde nos encontramos, né? Se é justamente a grande finalidade das encarnações, e principalmente dessa hoje, do nosso presente, que nós saibamos, né, que é o nosso progresso. Então Kardec dá uma ajuda, dá uma luz, né? Tudo são luzes, o Evangelho é luz no nosso caminho, tá? Então vamos lá, vamos nos guiar. Aí também, muito importante, o objetivo, né, dessa escala é que quem é trabalhador do centro espírita, ele é necessário, né, que saiba, né, através, claro, da mediunidade, ele saiba que mensagens que ele está recebendo, né, de qual espírito que ele está recebendo essa mensagem. Porque é muito importante, né, assim como no mundo, vamos falar, de encarnados e desencarnados, né, nós estamos com uma infinidade, né? E aí vai lá nessa questão 97, que pergunta: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinados? É isso que nós estamos falando. Tanto desencarnados quanto encarnados, nós estamos falando de espíritos, né? E, claro, quando nós fazemos uma comunicação, recebemos uma comunicação mediúnica, como é que nós vamos saber, né? Se o espírito que nós estamos, qual o grau dele? Então é ilimitado, né? O livro dos Espíritos dá um exemplo como se fosse esse ilimitado de graus entre sair de um grau de uma ordem de primeiro, segundo e terceiro, elas se misturam, né? Então é ilimitado, é como se fosse o arco-íris, as cores se misturam, né? Então é muito importante quando se trabalha com mediunidade em que a gente saiba qual o espírito que está, né, nos dando aquela mensagem. E aí Kardec vem e fala que essas mensagens, o trabalho mediúnico, ele sempre tem que ter o lado da ciência, né, o lado da razão também, né, e o lado, claro, do sentimento, da intuição, mas principalmente colocar essas mensagens recebidas no crivo da razão, né, e do entendimento, se vão sim auxiliar ou não, né? Então é muito importante, e essa escala vem nos trazer um entendimento maior, uma segurança maior, né? Mas todo esse entendimento dessa razão e daquele sentimento de mensagens que nós possamos receber, está dentro de nós, né? Nós temos a nossa consciência e nós estamos integrados entre esses mundos, né? Todos nós estamos, como a gente sabe, como a gente fala sempre nas nossas reflexões, a gente fala sempre do fluido cósmico universal, né? Que todos nós estamos envoltos desse, tanto os encarnados quanto desencarnados, em todos os mundos, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, é bom que a gente tenha esse entendimento, que então esses graus, essas ordens de graus de perfeição, elas são ilimitadas em número, né? Mas a base ela é considerada através dos caracteres gerais dos espíritos, né? Que são as ordens de primeira, segunda e terceira ordem de espíritos, que é o que nós vamos abordar um pouquinho de cada uma, né? Mas o que são esses caracteres gerais dos espíritos, né? Isso tem a ver com a materialidade, porque o espírito se define pela matéria, né? Então, espíritos, então quais são as três categorias? A
os espíritos, a terceira categoria de espíritos imperfeitos, né? Aonde a matéria se sobrepõe ao espírito, ou seja, o mundo material prevalece e o mal prevalece na terceira ordem. A segunda ordem desses caracteres, ela é o bem prevalece, tá? O bem prevalece e o espírito sobrepõe a matéria, ou seja, a desmaterialização já é menor. E a primeira categoria de espíritos puros, né, não existe matéria, né? Esses são espíritos puros, são totalmente desmaterializados. Mas a gente vai começar, vamos entrar ali em algumas questões do Livro dos Espíritos, como nós falamos. Para quem quiser dar uma olhadinha, começa lá na questão 96 do Livro dos Espíritos e vai até a questão 113, que aborda lá os espíritos puros. Então, que a gente possa ter uma base, e hoje nós vamos estar lendo um pouquinho, a nossa reflexão hoje é um pouquinho mais técnica, mas vamos estar tentando abordar de uma maneira mais simples possível, tá? Então, na primeira, colocar-se-ão, então, atingirão a perfeição os espíritos puros, né? Na segunda, como nós falamos, que é o bem, né? O bem, o desejo do bem é a preocupação no caso. E a terceira, que são aquelas que, a parte inferior da escala, né? Que são os espíritos imperfeitos, aonde a ignorância, o desejo do mal e todas as passões más lhe retardam o progresso, é o que caracteriza. Mas aí a gente fica pensando, eu não sou assim, eu não sou mal, né? Mas estamos num mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, né? E como é que eu sei que eu sou um espírito imperfeito? Porque eu também não sou somente mal. E essa escala muitas vezes coloca o mal, e nós vamos falar disso, porque tem as subdivisões, né? Kardec coloca dentro dessas três principais, né, divisões, ele dentro de cada uma, ele coloca subdivisões para esclarecer mais, né? E aí ele fala, por exemplo, em divisão por exemplo, espíritos perfeitos são espíritos puros, né? E divisão de espíritos de segunda, de bons espíritos, né? Ela é, por exemplo, o espírito superior está dentro de bom, onde o bem prevalece, né? Então, dentro dessas ordens, muitas vezes, onde nós estamos, eu me acho muitas vezes, vamos falar, no geral, né? Eu estou dando aqui um geral, eu posso me encaixar não totalmente mal, né? Como diz ali, a ignorância, o desejo do mal, eu tenho desejo totalmente mal? Não, mas muitas vezes sim. Então, isso retarda, porque fala o mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Quer ver uma coisa? Uma pergunta para todos nós, eu incluso. Por exemplo, se eu sentir alguma se eu tiver o sentimento de alguma coisa que eu vou estar falando agora, eu estou e sou espírito imperfeito. Eu sinto ciúme, raiva, egoísmo, orgulho, inveja, e aí por aí vai, de diferentes graus. De vez em quando eu sinto uma raivinha no trânsito, ou quando alguém me contraria, né? E a gente vai. Quando acontece isso, eu sou um espírito imperfeito, né? Mas eu não desejo mal, mas
Com certeza. Eu estou dentro daquela questão do Livro dos Espíritos, da 97, que fala que é ilimitado. E como o arco-íris tem vários e vários tons, né? Então, assim eu vou me identificando. E por aí eu vou começando a ter um entendimento daquilo que eu preciso melhorar. Mas vamos adiante. Então, o importante é, dentro de cada ordem, nós vamos estar falando, por exemplo, na primeira ordem, né? Então, que a gente estava falando, os espíritos puros que já chegaram à perfeição, né? Eles então, não, os espíritos puros, então, não ter nenhuma influência da matéria, revelam superioridade intelectual e moral, né, absoluta, e é uma única ordem que Kardec coloca na escala espírita. Então, os espíritos são seres que já percorreram todos os graus da escala e, desse modo, despojaram-se de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição, que é sustentável à criatura humana. Não tem mais o que sofrer provas ou expiações, tá? Então, esses são os espíritos, primeira ordem, os espíritos puros. A segunda ordem, os espíritos bons, né? E ele tem, como nós comentamos, as características do bem, tá? E ele tem, então, a predominância do espírito sobre a matéria. O desejo do bem e eles têm a compreensão de Deus, tá? Então, os espíritos têm ainda de passar por provas, mas não por expiações, tá? Uns possuem a ciência, o conhecimento, outros a bondade, outros a sabedoria, e os mais adiantados dentro dos bons espíritos, né? Eles têm as duas qualidades, né? Então, eles têm 3 ordens dentro da segunda ordem, né? 3 escalas, no caso. Então, 4. Espíritos neutros, tá? E espíritos batedouros ou espíritos benevolentes, espíritos sábios, espíritos prudentes e espíritos superiores dentro da escala de bons espíritos. Os espíritos benevolentes, ele tem a qualidade da bondade, é dominante neles, né? Espíritos sábios e têm uma aptidão às questões científicas mais do que às morais. Espíritos prudentes ou de sabedoria apresentam elevadas qualidades morais e a capacidade intelectual lhe permite analisar com precisão. E os espíritos superiores que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade, né? E que buscam se comunicar com os que aspiram à verdade. Então, meus irmãos, o que importa? Importa também a gente saber, que a gente sempre sabe, quando a gente fala, né, do nosso anjo protetor, do nosso anjo da guarda, se nós estamos numa escala, né, de espíritos imperfeitos, quem é que faz essa nossa proteção? Quem é que tem contato conosco? Quem é que de repente passa ótimas mensagens para nós? Quem é que nos auxilia nos trabalhos de cura, dentro dos centros espíritas? São esses irmãos dentro dessas ordens que nós falamos aí, né? De segunda, terceira, quarta e quinta ordens, os benevolentes, os sábios, os prudentes, os espíritos superiores. São eles que nos auxiliam. Então é importante, né? Nosso anjo da guarda está aí, ele tem um conhecimento muito maior do que nós, né? Ele já passou por muitas encarnações, não são ainda espíritos puros, os cristos, né? Mas são irmãos que dentro dessa escala o bem predomina. E é
aonde nós também vamos chegar. Mas vamos lá e vamos falar então na terceira ordem, os espíritos imperfeitos, que aí é a oitava, a nona, a décima subdivisões que Kardec colocou aqui. Então vamos falar aqui. Então os espíritos imperfeitos, como a gente falou, que é a matéria, né? A matéria sobrepõe o espírito. A propensão, gente, é importante a gente saber. Nós somos espíritos imperfeitos, né? A gente fez aquela questão, a gente sente ciúme, a gente sente raiva. Não sempre, mas nós temos essa propensão, muitas vezes não conseguimos ainda, né? Com orgulho, sofremos muitas vezes. Também é característica do espírito imperfeito esse sofrimento, né? Os espíritos de outra ordem, né? Os bons espíritos e os espíritos puros, esses sentimentos, eles não têm mais esses sentimentos, né? Que nós temos, assim, de orgulho, de raiva. E aí o sofrimento é menor, né? Esse estado de consciência mais leve, né? Então, espíritos imperfeitos, a propensão para o mal, a intuição, mas não compreensão de Deus. Olha, a intuição, mas não compreensão de Deus. Isso dado por Kardec. Nós não temos, né, a não compreensão de Deus ainda. Mas é uma caminhada e nós vamos chegando lá. Na categoria, então, de espíritos impuros, que o mal e o objetivo de suas preocupações e a linguagem é grosseira, muito baixa, né? Os espíritos levianos, né, que são seres ignorantes no sentido de conhecimento e inconsequentes, mas maliciosos, maus, né, cujas linguagens pode ser alegre, irônica e superficial, né, como diz levianos, e pseudos sábios, né, que possuem algum conhecimento, mas que julgam saber mais do que sabem, com linguagem de caráter sério e que todavia mistura verdades com as suas próprias paixões e preconceitos. Então isso nos auxilia, essa escala nos auxiliando a nos guiar, principalmente em trabalhos mediúnicos, né, em que nós vamos ao crivo, como Kardec falou, o bom senso e a razão, né? Se nós recebemos mensagens mediúnicas, colocamos então na razão e entender se aquela mensagem vai estar assim favorecendo a comunidade, favorecendo os seres, né? Senão elas devem ser descartadas. Então, que a gente possa com leveza sempre, porque o nosso dia a dia ele é intenso, né? Nós estamos nessa batalha, muitas vezes não lembramos, né? Mas estamos aqui encarnados para o nosso progresso, mas naquela confusão do dia a dia, sendo mãe, sendo pai, sendo filho, nessa correria, agora vivendo esse momento excepcional de todos nós, né? Essa pandemia, vivendo muito reclusos, né? Tendo outros sentimentos, muita insegurança. Então, que a gente possa ser leve conosco. Isso é importante, que a gente possa ter fé e acreditar nesse progresso e saber se aqui estamos, nesse momento, todos esses ensinamentos que estão dentro do livro dos Espíritos do Evangelho, a gente pode sim aplicar nesse momento. Perguntando para si mesmo aquilo que é necessário, né? Tentando se despojar de alguns sentimentos de medo, de inveja, de julgamento, né? Isso são imperfeitos ainda, em que a gente possa trazer as bem-aventuranças para a nossa vida, bem-aventurados os mansos, poder trabalhar mansuetude, né, que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo lá entre 5, que são as bem-aventuranças, até o capítulo 10. Os pacíficos, trabalhar nossa paciência,
né? E aí a gente pode saber que dali nós vamos estar nesse meio ilimitado entre espíritos imperfeitos, já chegando, quem sabe, não dominando totalmente o lado bom de sentimento, de muito entendimento, mas chegando perto, né? E usar essa encarnação para que a gente possa não se arrepender depois. A nossa consciência nos traz sempre aquilo que a gente deve trabalhar. Então vamos usar isso no nosso dia a dia, harmonizando o nosso dia. Vamos procurar ficar um pouco recluso, usar o que Santo Agostinho nos fala, que a gente possa à noite fazer uma reflexão, que a gente possa pela manhã fazer uma prece agradecendo aquele dia, pedindo ajuda aos nossos amigos da espiritualidade, pedindo ajuda aos nossos bons espíritos que estão junto de nós e não se cansam de nos auxiliar e de nos ajudar. Então isso é importante. E nós, trabalhadores dessa doutrina amada, né, com muita fé, sigamos nesse momento, que possamos ainda continuar auxiliando todos os amigos que estão junto de nós, que a gente possa conseguir ter mais equilíbrio, fazendo meditação também, né? E se questionando o que nós podemos fazer para a nossa sociedade, para a nossa família, para os centros espíritas, trabalhando online, tendo bons pensamentos, irradiando, usando a prece, né? Se a gente fala de energia, forma, pensamento, colocando em atuação essas energias, que a gente possa ir nos locais pelo pensamento, enviando energia maravilhosa, de muita saúde aos irmãos que estão, né, passando por esse momento com esse vírus, que eles possam, né, ter um momento ainda de muita saúde, que essa energia de paz, de amor que nós enviamos para eles possa estar chegando nos seus corações. E vamos ficar unidos em pensamento, unidos em energia de muito amor. E essa fase também vai passar. Chico, com as suas lindas mensagens, com esse amor gigantesco que ele nos deixou, ele sempre nos disse, e isso nós trazemos todos os dias, quando estamos vivendo algum momento com alguma dificuldade, que a gente possa pensar, e isso também passará. Meus irmãos, eu agradeço muitíssimo a todos os trabalhadores do Luzes do Caminho, com amor, com muito carinho no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Que venham outras, eu sempre vou agradecer. Que assim seja.